Bora falar de três ações que já estão na minha carteira, mas que eu sigo comprando. Todas têm boas taxas de crescimento e boas perspectivas. Vamos falar também dos dividendos de cada uma delas. E será que hoje valeria a pena trocar Banco do Brasil por BB Seguridade ou pela Caixa Seguridade? Vou mostrar para vocês e no final do vídeo eu vou dar minha opinião sincera. Olá pessoal, meu nome é Rafael, falo do canal Ponto de Investimento sem enrolação, bora lá? Quem já é inscrito antigo do canal já conhece a minha carteira de investimento e se você é novo aqui no canal, vou pedir para curtir, comentar e se inscrever. E primeiramente mostrando um pouco da minha carteira, hoje a maior posição seria BB Seguridade, seguido por Banco do Brasil, Banco ABC, Marco Polo, Caixa Seguridade, Bradesco já uma posição menor, Petro também uma pequena posição, Ferbasa e Irani. E desde que eu iniciei o canal em fevereiro, hoje eu detenho uma variação de cerca de 2,5% positivo e uma rentabilidade, já considerando os dividendos, de cerca de 10,5%. E a primeira ação que eu quero dar um destaque aqui é o Banco do Brasil. E para quem não conhece, hoje o governo federal detém cerca de 50% das ações e mais uma beiradinha para poder ter o controle da empresa. Cerca de 49,6% encontram-se em circulação, sendo 22% de capital estrangeiro e 27,2% de capital no país. Foram distribuídos 3,3 bilhões em dividendos e JCP no primeiro semestre de 2025, com um payout de 30%, e eu quero separar um slide só para falar um pouco dos dividendos do Banco do Brasil. E um ponto muito interessante é que de 1,6 milhão de acionistas, cerca de 99% são pessoas físicas. Então a maior parte dos acionistas do Banco do Brasil realmente estão interessados nos dividendos que o banco paga, principalmente pessoas físicas, assim como eu. E o Banco do Brasil destaca a liderança em diversos segmentos, a maior parte de fatia de mercado do agronegócio, em cerca de 49%. Hoje, olhando todos os bancos do Brasil, o BB é o que detém a maior carteira de crédito, detendo uma fatia de mercado de 15,7%. 20,6% de fatia de mercado de crédito consignado e 17% de depósitos totais. E esse é um ponto muito interessante, porque para quem não conhece, a maior parte da receita de um banco é pegar o determinado valor de empréstimo de você, seja na poupança ou em alguns investimentos, e emprestar para outras pessoas a juros maiores. Então o banco acaba ganhando um spread, um lucro dentro dessa operação. E hoje o Banco do Brasil consegue ter uma captação de cerca de 70% a 80% do CDI, enquanto bancos menores detêm uma captação bem maior de cerca de 100% do CDI. Então esse seria um ponto muito positivo do Banco do Brasil. E o BB também destaca a liderança indireta através da BB Asset Management de recursos de terceiros, através da BB Seguros, primeiro lugar em seguros rural e prestamista e primeiro lugar em previdência. E esse é um ponto que poucos analistas comentam no mercado, que é o conglomerado do Banco do Brasil, falando um pouco das controladas, ou seja, em que o banco detém mais de 50% das ações. Hoje, além dos braços do próprio Banco do Brasil, ele detém cerca de 100% do banco de investimento do Banco do Brasil, 100% do Banco do Brasil nas Ilhas Caimã, cerca de 66% das ações da BB Seguridade, 80% do Banco da Patagônia e cerca de 100% da BBAG, que seria a representação do Banco do Brasil que se encontra na Áustria, representando principalmente a Europa. Falando um pouco de coligadas e simples participações, que são onde o Banco do Brasil detém de forma direta ou indireta pelo menos 10% do capital votante. O Banco do Brasil é dono de cerca de 9,7% da Companhia Hidromineral de Piratuba, é dono de cerca de 21,6% do total da Cadan SA, que é uma empresa brasileira de mineração de caulim, que seria um minério, é dono de 16% de gestora de crédito e de cerca de 49,9% da UBS BB Serviços. Outro ponto é o Banco Votorantim, em que a BB é dono de 50,01% das ações totais.
e as coligadas e simples participações de meios de pagamento, o Banco do Brasil detém cerca de 49,99% da Elo Pagamentos, que tem participação, e o BB detém cerca de 49,28%. Então são poucas pessoas que falam do tamanho do conglomerado que existe o Banco do Brasil. Então não é simplesmente o próprio banco, mas todo um ecossistema. E apenas para contextualizar, desde o início de 2025, o Banco do Brasil caiu cerca de 7,11%, saindo da cotação dos R$ 24,00, chegando a bater quase R$ 30,00. Depois caiu para a faixa dos 18 e já conseguiu uma recuperação de cerca de 21%, olhando desde o dia 1º de agosto até agora em meados de 11 de setembro. E essa queda não aconteceu por acaso, visto que o lucro do Banco do Brasil despencou comparando semestre a semestre, e aparentemente o Banco do Brasil deve terminar 2025 com um lucro líquido na casa de 21 bilhões, o que seria uma queda de 45% comparando com 2024, e o ROI, que terminou 2024 em 21,4%, deve cair para a faixa entre 8% e 10%. E esse não é um cenário único, isso já aconteceu no Banco do Brasil em outras vezes. Em 2015, o lucro chegou a despencar cerca de 38% e o ROI também despencou para 8,8%. Porém, em 2017, o Banco do Brasil já praticamente recuperou todo o lucro de 2015. O mesmo aconteceu em 2019, em que o lucro caiu cerca de 22% e o ROI também diminuiu. E em 2021, o banco já conseguiu crescer os seus lucros. Então esse pode ser um momento passageiro e uma boa oportunidade para quem acredita e para os acionistas do Banco do Brasil. E um dos maiores vilões que acarretou na queda do lucro líquido do Banco do Brasil é o custo de crédito. Percebam que no segundo trimestre de 2024 houve uma provisão de cerca de 7,8 bilhões e essa provisão cresceu em 100% comparando com o segundo TRI de 2025, principalmente por causa da inadimplência e também por causa da Lei 4966, que determinou que a perda esperada já deve ser provisionada no balanço do banco. E olhando o comparativo entre as despesas dividido pela carteira total do banco, saiu de 4,03% para 4,66%. Então esse foi um dos motivos pela alta queda nos lucros do Banco do Brasil. E o próprio Banco do Brasil destacou o cenário do lucro líquido projetado para 2025 deve ficar entre 21 e 25 bilhões. E fazendo uma projeção olhando esses cenários, com um payout de 30%, o Banco do Brasil deve pagar dividendos na casa dos 9,5% até cerca de 5,9%. E esse é o dividend yield bruto, porque se nós formos considerar o dividend yield líquido, ainda tem que haver o desconto de 15% na fonte. Porém, um ponto que nós, investidores do Brasil, podemos nos agarrar é que o banco poderia melhorar para 2026. E percebam nessa projeção, se o banco conseguir um lucro líquido em 2026 de cerca de 29 bilhões, o que não seria nada irreal olhando pelo histórico do Banco do Brasil, e com um payout de 35%, já um pouco maior do que os 30% de 2025, deve pagar um dividend yield já na casa dos 8%, o que já seria um ótimo dividendo. E olhando o retorno nominal do Banco do Brasil, relacionando a taxa de crescimento, com essa cotação de 22,22 e um lucro estimado de 21 bilhões, com um payout de 30%, o BB deve pagar um dividend yield na casa dos 5%, e com um ROI médio de 12% e o reinvestimento do restante do lucro no próprio banco com um ROI médio de 12%, deve ter um crescimento de cerca de 8,4% e fazendo o somatório entre o dividend yield e a taxa de crescimento, deve ter um retorno nominal para 2025 esperado de 13,35%, o que daria em torno de IPCA mais 7,35%. E a segunda empresa que eu quero dar um destaque é a BB Seguridade, e eles mesmos destacam em seus slides que atuam em um mercado com alto potencial de crescimento.
Então hoje ainda há uma baixa penetração de seguros comparados com mercados desenvolvidos. Então, olhando pelo PIB, apenas 3,9% dos prêmios de seguros são emitidos. Então realmente seria um ponto muito baixo comparando com Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e até mesmo comparando com países desenvolvidos como Portugal, Espanha e Alemanha. Então, nesse ponto, a BB Seguridade ainda poderia emitir um pouco mais de prêmios para poder se comparar com outros países. E a BB Seguridade ainda destaca que eles são líderes em seguro prestamista e de vida, com cerca de 12,1% de fatia de mercado, seguros rurais, com cerca de 60%, contribuições e reservas de previdência e de capitalização. E esse é um gráfico fantástico porque ele relaciona o lucro líquido recorrente da BB Seguridade. Percebam que em 2014 o lucro líquido girava em torno de 3,2 bilhões e nos últimos 12 meses, comparando o segundo semestre de 2024 e os primeiros semestres de 2025, a BB Seguridade já lucrou cerca de 8,6 bilhões, o que foi um acréscimo de mais de 2,5 vezes. E olhando em dividendos, a BB Seguridade sempre teve uma boa política com um payout de mais de 88%, pagando altos dividendos na casa entre 8,5% a 12% no primeiro semestre de 2025. E olhando o desempenho da BB Seguridade versus o Ibov desde o seu IPO em abril de 2013, o Ibov entregou 153%, enquanto a BB Seguridade nesse período entregou 418%. E um ponto que eu tenho dado muito destaque é no indicador de preço sobre lucro da BB Seguridade, que hoje encontra-se nas mínimas históricas, bem parecido com o que ocorreu na pandemia. E quem comprou na pandemia se deu muito bem, porque comprou a BB Seguridade na faixa dos 14 até os 11 reais, e atualmente a BB Seguridade encontra-se com 32 reais. Então a gente poderia estar vendo um cenário muito parecido acontecendo, e mesmo a cotação tendo se elevado tanto, os lucros aumentaram ainda mais, consequentemente o indicador de preço sobre lucro acaba caindo. Falando um pouco dos proventos da BB Seguridade, em 2025 pagou cerca de 11,8% de dividendos, e olhando os últimos 10 anos, a BB Seguridade cresceu seus dividendos a uma taxa de 9% ao ano. Então, se nós fizermos uma projeção futura, a BB Seguridade pode pagar cerca de 12,8% para 2026, 14% em 2027, 15% em 2028, 16% para 2029, 18% para 2030 e quase 20% para 2031. E se você não reinvestisse esses dividendos, a BB Seguridade geraria em torno de 97% em proventos, e reinvestindo provento, você conseguiria mais do que dobrar o seu capital, com cerca de 111%. E com um payout de 88%, hoje o dividend yield da BB Seguridade deve ficar na casa dos 11,6%, e fazendo reinvestimento do restante com um ROI médio de 89%, a BB Seguridade deve ter uma taxa de crescimento de cerca de 10%, e fazendo o somatório de ambos, o retorno nominal da BB Seguridade deve ficar em torno de 22%, o que seria em torno de IPCA mais 16,34%, enquanto a renda fixa hoje entrega IPCA mais 7%. E a última empresa que eu quero dar um destaque hoje é a Caixa Seguridade, que detém mais de 1,3 trilhão de carteira de crédito, 2,1 trilhões em ativos, um crédito total concedido de mais de 151 bilhões, hoje detém presença em 98% dos municípios brasileiros e 66,8% de fatia de mercado em financiamento imobiliário. E alguns pontos de destaque da Caixa Seguridade: o contrato com a Caixa Econômica Federal vai até 2050, então ainda haveria em torno de 24 anos para poder utilizar os canais da Caixa Econômica, e após isso,
com certeza a Caixa Seguridade deve fazer uma força para poder continuar e renovar esse contrato. Então, como eu falei, a Caixa Seguridade utiliza o uso da marca Caixa para distribuir os seus produtos. E um ponto de comparação é que o contrato da BB Seguridade com o Banco do Brasil gira em torno entre 2030 e 2033, e muitos acionistas ainda estão pé atrás com esse contrato, porque muita gente acredita que vai acontecer a renovação entre o contrato de ambos, porém pode não ser tão vantajoso assim para a BB Seguridade. E hoje, olhando pelo modelo de negócio, há um modelo altamente rentável, resiliente e com baixo risco de subscrição. Então a Caixa Seguridade atua em 3 linhas de negócio: risco, acumulação e distribuição. E hoje detém cerca de 20% das ações em circulação, enquanto 80% fica nas mãos do governo federal. E um ponto positivo são as investidas privadas da Caixa Econômica, porque, para quem não conhece, a Caixa Seguridade detém diversos braços de atuação: a Caixa Corretora, Vida e Previdência, Residência, Capitalização, Consórcio e Assistência, e também detém diversos parceiros privados, como a CNP, Tóquio Marine, Icatu, Tempo e o BTG Pactual. Então esse seria um bom ponto de destaque, porque a Caixa Seguridade conseguiria distribuir os seus produtos entre diversos parceiros. E apesar do nome Caixa Seguridade, ela não atua apenas no setor de seguros, atua também no setor de acumulação e no setor de distribuição. Então hoje o braço de seguros representa cerca de 46% das receitas totais da Caixa, e ela é líder no setor habitacional e no setor residencial. O setor de acumulação, que, para quem não conhece, são produtos destinados ao acúmulo de recursos ao longo do tempo. Então a Caixa seria a terceira no quesito previdência, também atua no setor de consórcio e capitalização, e hoje o setor de acumulação representa 28% das receitas totais. E o setor de distribuição, com a corretora da Caixa e os canais que são utilizados para poder ofertar os outros 2 braços da Caixa, de seguro e de acumulação, representando cerca de 26% das receitas totais. E para a gente entender um pouco do retorno que a Caixa Seguridade pode dar aos seus acionistas em 2025 e no futuro, com um lucro líquido estimado para 2025 de 4,2 bilhões e um payout de 90%, deve pagar um dividend yield na casa dos 9%, e com reinvestimento do restante do lucro a um ROI médio de 69%, a própria empresa deve crescer a uma taxa de 6,9%, e fazendo o somatório, o retorno nominal da Caixa Seguridade gira em torno de 16%, o que seria IPCA mais 10%. E para a gente finalizar, fazendo aquele comparativo, hoje qual seria melhor, Banco do Brasil, Caixa Seguridade ou BB Seguridade? Fazendo um comparativo inicialmente, olhando apenas para dividendos, a BB Seguridade deve pagar cerca de 11,5% de proventos, enquanto o Banco do Brasil, de forma líquida, deve pagar cerca de 4,5%. Então a BB Seguridade entregaria cerca de 2,5 vezes o dividendo do Banco do Brasil no período. Então a BB Seguridade seria a melhor nesse quesito. E comparando os dividendos da Caixa Seguridade para o Banco do Brasil, há uma diferença de 2 vezes, ou seja, os dividendos da Caixa Seguridade equivalem a 2 vezes os dividendos do Banco do Brasil. Então, olhando nesse quesito, a BB Seguridade seria a melhor no setor, seguido pela Caixa Seguridade e pelo Banco do Brasil. E percebam que desde o IPO da BB Seguridade, em meados de 2013, ela entregou cerca de 397%, enquanto o Banco do Brasil entregou cerca de 285%. E antes dessa queda recente, a rentabilidade do Banco do Brasil girava em torno de 390%. Porém, conforme eu havia falado, nada impede do Banco do Brasil retornar aos seus lucros antigos ou até mesmo ultrapassar o lucro de 2024.
E o mercado com certeza não é bobo e não vai deixar o Banco do Brasil cotado nessa cotação de R$ 22, entregando um dividendo de 13, 14, 15% e com certeza aumentaria essa rentabilidade. E a Caixa Seguridade fez o seu IPO em meados de 2021, então não teria um histórico tão grande assim, porém fazendo um comparativo entre as três empresas, ficaram todas bem próximas. A Caixa Seguridade entregou cerca de 98% nesses 4 anos, BB Seguridade 111%, e 123% do Banco do Brasil. Então, em diferentes janelas, a gente pode ver diferentes rentabilidades, sendo o Banco do Brasil a primeira no quesito, olhando desde o IPO da Caixa Seguridade. E para não ficar em cima do muro, hoje eu tenho aportado com mais força na Caixa Seguridade, mas quem conhece o canal sabe que eu também aportei recentemente na BB Seguridade e no Banco do Brasil. Mas me conta aqui nos comentários, pessoal, qual das empresas você tem comprado nos últimos meses, principalmente após essas quedas do início do ano? No mais, deixo um ótimo dia para vocês e um abraço.